Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. A trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei foi publicada pela Intrínseca entre 2015 e 2017, com tradução da Regiane Rinaski, e é composta pelos livros Para Todos os Garotos que Já Amei, PS, Ainda Amo Você e Agora e Para Sempre, Lara Jean. Os 3 livros também foram adaptados para 3 filmes pela Netflix. A protagonista dessa história é a Lara Jean, uma adolescente romântica que escreveu cartas para todos os garotos que ela já amou. Ela nunca chegou a ter nada de fato com esses garotos. Era mais algo dela, assim, meio que era um sentimento dela, ela se interessava por algum garoto. E aí, meio que para encerrar aquele ciclo, para lidar com os sentimentos dela, ela escrevia uma carta e guardava. De algum desses garotos ela chegou a ser mais próxima, então chegou a ser amiga. Alguns ela é amiga até o momento em que a história começa e se desenvolve. Outros ela teve pouco contato, outros ela viu só uma vez e nunca mais, e já se apaixonava e já escrevia cartas. Ela escreveu essas cartas quando ela era um pouco mais nova, né? Meio que uma criança pré-adolescente para adolescente, ali ela estava bem nessa transição, aprendendo a lidar com esses sentimentos. Então, era algo dela. Então, no momento que ela guardava essa carta, ela esquecia disso. Então, ela não lembrava mais dessas cartas. Ela sabia que elas estavam lá guardadas, mas estava ali, guardado, em segurança. Correto? Errado, porque essas cartas são enviadas. Todos esses garotos vão receber, né? Alguém, misteriosamente, elas são enviadas para todos os garotos que ela já amou. E assim, fica na cara o tempo todo como que isso aconteceu e quem que fez isso. Só que a Lara Jean tá tão apavorada com esses garotos recebendo as cartas dela, que ela não para pra pensar que tá na cara dela o tempo todo quem que fez isso e por quê. Na medida que esses garotos vão recebendo as cartas, alguns decidem abordar a Lara Jean. Só que é muito engraçado, porque como tem muito tempo que ela escreveu, ela não lembra mais o que ela escreveu. Alguns, assim, ela lembra que ela gostou, mas ela não lembra o que tava na carta, ela não faz a menor ideia. E aí eles vão falar com ela. Primeiro, né, muito homem fazendo omisse, né, eles achando que só eles receberam a carta, o que tá, não dá pra, enfim, nesse contexto dá até pra relevar. Mas eles chegam achando que ela escreveu a carta há pouco tempo, então eles já chegam respondendo pra ela. E eles, alguns chegam falando coisas muito aleatórias pra ela, porque ela era criança quando ela escreveu. Ela fica, gente, mas que? Ela fica sem entender nada. Essa é uma das partes que eu achei mais engraçadas da história. Das 6 cartas, 2 vão ser as mais importantes pro desenvolvimento da trama. A que ela escreveu pro Peter Kavinsky, o garoto mais popular da escola dela, e a que ela escreveu pro Josh, o melhor amigo da Lara e namorado da irmã mais velha dela. A Lara e as irmãs são vizinhas da família do Josh desde que elas eram crianças, e eles ficaram amigos desde então. A Lara Jean foi a primeira a se interessar pelo Josh, mas ela nunca falou nada, e ele se interessou pela irmã dela, pediu a irmã dela em namoro, e com o tempo ela deixou aquilo de lado, e a carta que ela escreveu para ele foi, inclusive, uma forma dela lidar com esse sentimento e meio que tocar essa situação. Então, no momento que a história começa, ela não gosta mais dele desse jeito. Antes do Josh receber a carta, a irmã da Lara Jean, a irmã mais velha, a Margot, termina com ele porque tá indo estudar num outro estado. E aí o menino fica, tadinho, borocochô. E aí quando ele recebe a carta da Lara, ele fica querendo conversar com ela sobre o assunto. Só que a Lara já... desculpa, Lara Jean, porque o nome dela é composto. A Lara, ela fala sobre isso no livro, tá? A Lara Jean, ela não gosta mais do Josh dessa forma. Ele é só amigo dela mesmo. E na cabeça dela, ele e a irmã dela precisam voltar, vão voltar. Porque ela acha os dois um casal muito fofinho. Então ela não quer lidar com essa situação. Quem também terminou o namoro foi o Peter Kavinsky. A ex-namorada dele é muito controladora. E ele quer mostrar pra ela que ele não é propriedade dela. E também quer ali fazer um pouco de ciúmes da moça. E aí, como a Lara Jean não quer lidar com essa situação com o ex-namorado da irmã, e ele quer meio que fazer ciúme ali pra ex dele, bom, ele pensou, né, e que tal se a gente unir o útil ao agradável? Vamos fingir que a gente tá namorando. E aí ele propõe pra Lara isso. E assim, gente, namoro fake deve ser, assim, o enredo
mais clichê da história da literatura, né? E isso tem, assim, sinceramente, existe isso até em livros de fantasia. Isso é um dos temas que os autores mais gostam de utilizar. Só que o jeito como a Jenny Han faz isso acaba sendo um pouco diferente, porque a expectativa da Lara, eu acho que a minha também quando eu tava lendo, porque eles fazem um contrato, é que na frente dos outros eles vão fingir e quando eles estiverem longe dos outros eles não vão fingir. Só que o Peter, ele insere muito facilmente a Lara na vida dele e se insere também na vida dela. E aos poucos, né, vai ficando aquela tensão de que, tá, essa parada é falsa, mas o que tá acontecendo aqui? É real ou não é? A gente tá fingindo, a gente tá ficando amigo ou tá rolando mais alguma coisa? Porque o Peter vai percebendo que a Lara é muito legal e ela vai percebendo que ele é muito legal também, então fica aquela tensão ali em boa parte do primeiro livro. Essa história é uma trilogia, mas ela tranquilamente poderia ser um livro em volume único, em que cada um desses livros fosse uma parte. Porque o segundo livro, ele começa exatamente do ponto onde o primeiro parou. Então, assim, é só uma cena dando sequência. E a mesma coisa com o terceiro livro. Ele começa do ponto onde o segundo parou. Existem outras séries que também são assim. Mas como aqui é uma história mais simples e mais leve, eu achei que, por exemplo, eu que li os livros um na sequência do outro, aproveitei muito mais a história do que se por serem 3 livros eu tivesse esperado muito tempo entre um e outro. Eu li todos os 3 na sequência e eu acho que eu aproveitei muito melhor essa história. A sinopse que eu dei aqui no começo, inclusive, foi a sinopse do primeiro livro, porque eu acho que, inclusive, a sinopse dos próximos livros não precisa de eu falar aqui, sabe? Ela é uma história que ela consegue se sustentar, sendo interessante a partir do que vocês souberem do primeiro livro. Se vocês não criarem interesse nessa trilogia, depois de ouvir a sinopse do primeiro livro, não vai ser com as dos outros que vocês vão se interessar. Inclusive, é por isso que essa resenha tá saindo da trilogia como um todo e tá super tranquilo, tá? Vocês não vão receber spoilers aqui dos outros 2 livros, tá? Eu tô realmente foquei na sinopse do primeiro livro e no que eu achei da trilogia como um todo, mas sem dar spoilers pra vocês. Eu assisti primeiro os filmes, tá? Eu vi os filmes em 2020 e eu gostei bastante, mas eu confesso que eu não fui acometida por nenhuma vontade incontrolável de ler os livros, não. Pra mim tava tudo ok ficar só com os filmes. E isso teria se mantido assim se no final de 2024 eu não estivesse procurando alguma leitura leve pra fazer, porque eu tava assim esgotada mentalmente. E aí eu me deparei com os audiobooks de Para Todos os Garotos que Já Amei e pensei, por que não, né? É uma história que eu já sei que é leve, então vamos ali no seguro e no conhecido. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque são livros muito divertidos de ler, uma história levinha que eu devorei, que me deixou assim com o coração quentinho. Para me cativar, um livro de romance não pode ser focado só na relação entre o casal protagonista. Eu preciso, para acreditar naquilo que eu tô vendo, ver eles convivendo com outras pessoas e não apenas um com os outros. E convivendo assim, enquanto adultos funcionais, tá? Isso é muito importante. E tendo relações de fato com as pessoas, tá? E relações de verdade, tá? Nada muito floreado, não pode ser tudo muito lindo e maravilhoso, porque a vida não é assim. Quando eu vou ler um livro de romance, gente, eu espero algo mais próximo do nosso mundo, né? Não sendo uma romantasia nem nada do tipo. Eu espero algo próximo da nossa realidade. Ainda assim, romantasia, mesmo tendo elementos fantásticos, romance, gente, relações entre as pessoas, elas são iguais em qualquer universo. Mas, enfim, para um romance funcionar comigo, eu preciso acreditar naquilo que eu tô vendo. E eu preciso ver o casal protagonista convivendo com outras pessoas e não só um com o outro. Ou, por exemplo, casos que aconteceram numa história que eu li ano passado, que eles só convivem com um grupo de amigos um do outro e esse grupo de amigos é cruzado. Então, ela é a amiga das amigas dela e dos amigos dele, ele é amigo dos amigos dela e dos dele. Então, assim, eles têm amigos em comum e eles só convivem naquele círculo. Normalmente, isso me incomoda um pouco. Eu preciso ver se as personagens realmente tendo relações com outras pessoas. E a Jenny Han faz isso aqui. A gente vê os dois convivendo com amigos, com familiares, a gente vê
a insegurança dos dois protagonistas, a gente vê eles sendo felizes, a gente vê eles vivendo a vida, a gente vê os momentos também em que eles estão vulneráveis e a gente vê também os defeitos, não só dos dois, mas de outros personagens da trama também. A Jenny Han escreveu uma história que parte de um ponto que é um clichê, principalmente pra mim, que fui uma adolescente nos anos 2000, então basicamente eu assisti várias histórias que partem do mesmo ponto que para todos os garotos que já amei, mas ela conseguiu fazer algo diferente, porque ela não fica naquela receitinha de bolo que a gente viu, e aí aqui eu tô de novo, principalmente falando pelas coisas que eu via na época em que eu era adolescente. Eu acho que isso tem muito a ver com ela ter escrito esse livro já, né, num período mais recente, para adolescentes de uma geração diferente, inclusive. Mas nos filmes dos anos 2000, mais adolescentes, assim, com esse mesmo tipo de abordagem, o que a gente tinha? Uma diferença muito bem marcada entre os adolescentes bons e os adolescentes maus. Então, sempre tinha aqueles adolescentes santinhos, e eles eram normalmente o casal protagonista e as pessoas em volta deles eram sempre apresentados como os bonzinhos, os quietinhos, os comportadinhos, com uma outra exceção, às vezes um clichê que era muito também era a redenção do protagonista masculino que causava terror, mas ele sempre era no fundo um santinho enrustido, tá? Não tô falando santinho aqui pejorativamente, eles sempre eram bons. E as pessoas, os adolescentes que eram apresentados como maus eram quem eram os vilões da trama, às vezes aquele personagem mais engraçadinho que aprontava mais na escola. Então tinha essa coisa de fulano de tal é bom, fulano de tal é mal. A Jenny Han, ela conseguiu fazer algo diferente, partindo de um ponto clichê, quando ela escreveu personagens falhos. Aqui todos os personagens são falhos. Na verdade são... né, ninguém é preto no branco. Né, nós somos pessoas múltiplas e ela escreveu exatamente isso. Então, a Lara Jean tem suas falhas e ela é a protagonista, o Peter tem suas falhas, a irmã da Lara Jean tem suas falhas, os amigos deles têm suas falhas, o pai da Lara Jean tem suas falhas. Então, assim, não criou-se aquele casal protagonista, principalmente aqui falando do casal, de os dois são muito, muito bonzinhos, né? Porque, gente, é adolescente, né? Adolescentes fazem o quê? Adolescentices. Então, assim, é uma fase da vida em que as pessoas estão meio que escorregando por aí, sabe? Faz umas besteiras, fala umas coisas que não deve, comete erros, acerta também. Na vida adulta também continua, tá? Só um spoiler. Mas, assim, a adolescência é o período em que isso acontece, então não tem sentido a gente fazer algo voltado para o público adolescente mostrando adolescentes perfeitos versus adolescentes imperfeitos, sendo que todo mundo vai ser perfeito e imperfeito ao mesmo tempo, sabe? Eu gostei muito da escrita da Jenny Han, eu acho que ela escreve de um jeito leve, fácil, divertido, gostoso de ler. Então, assim, é uma história engraçada, que não deixa de ter o seu momento de falar coisas sérias, mas que também vai deixar a gente com o coração muito quentinho. Então, se você tá procurando algo leve, essa é a história pra você. Eu também gostei muito da adaptação. Eu assisti elas primeiro, mas mesmo tendo lido os livros só agora, eu acho que sim, elas são boas adaptações. Mas é isso, gente. Se você tá procurando um livro, né, uma trilogia leve, divertida e que vai te tranquilizar, sabe? Você tá procurando um livro assim pra relaxar, pra você não pensar muito, essa é a trilogia ideal pra você. E se você puder, eu te recomendo que você leia, inclusive, um livro seguido do outro, porque são livros curtinhos e eu acho que você vai aproveitar muito mais a história. Não é o tipo de história que eu acho que se deve demorar muito entre um livro e outro pra ler. Então, se você gostou desse livro e quiser comprar, por favor, compre na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando livros ou qualquer coisa, utilizando os meus links, você ajuda a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então eu te agradeço demais. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, também ficam na descrição do vídeo. Assiste esses dois vídeos, estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.